Agora é com o pastor José Arthur. Então vamos dar continuidade, né? Que o marido também ele é o principal responsável pelo que acontece no lar. Ele tem a responsabilidade de edificar ou destruir sua família. No momento crítico, quem deve se impor e quem deve impor limites para que a família seja protegida é o marido. No momento em que se perceber que algo está estranho, que o clima está esquisito, quem tem que se levantar e para proteger a sua família é o marido. Aí da responsabilidade é do marido. Então vamos abrir em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, de 9 a 12, e depois capítulo 2, 16, e depois 5, versículo 2. Eu vou ler aos pouquinhos para vocês, dar aos pouquinhos versículos e capítulos para você se situar. Gênesis 3, de 9 a 12. Diz assim: Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Também 2,16 diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerá livremente. E no 17: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E versículo 5, capítulo 5, versículo 2: Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Deus, na verdade, quando o homem se afastou de Deus, naquela cena inicial do Gênesis, né? Que as pessoas gostam de ridicularizar, mas que ocorreu realmente. Deus ele pediu contas ao marido, apesar de saber que a mulher havia errado primeiro. Adão, na verdade, ele falhou espiritualmente em proteger sua esposa. Todo mundo, quando fala sobre a história de Gênesis, sempre coloca a culpa na mulher. Mas o que nós percebemos claramente ali é que a Eva, que é a mulher, estava conversando com a serpente, que era o inimigo. Onde estava Adão para proteger sua mulher? Aonde estava ele? Ele não estava protegendo, né? Então, ele falhou gravemente em proteger espiritualmente a sua esposa. Como é que se protege espiritualmente a sua esposa? Vamos falar de forma prática. Lendo com ela a Bíblia todo dia, orando com ela, adorando com ela, porque é através do amor ágape, o amor de Deus, que a pastora Patrícia falou, é que as coisas começam a acontecer no casamento. Um casamento que não se baseia na palavra de Deus está fadado à destruição. Seja a destruição, e quando me refiro à destruição, não é destruição só de divórcio, não é isso. É a frieza entre os casados. Isso pode acontecer se não se buscar reestruturar a parte espiritual da família, que é feita de que forma? Lendo a Bíblia e orando todos os dias. Se isso não ocorrer, já falei, isso vai ocorrer uma falha, uma queda no casamento, e aí os problemas vêm, o inimigo vem e ataca, e aí a coisa fica muito terrível, né? Quer falar agora? Segundo papel que nós vamos ver da esposa, porque o tempo todo eu estou fazendo um paralelo entre a igreja e a esposa. Porque na realidade, quando nós lemos na palavra, o próprio Senhor faz um paralelo de que a igreja, a esposa são paralelo e Jesus e o marido paralelo. Então, tudo que o Senhor fala que a igreja deve ser, a esposa deve ser para o marido. E tudo que o Senhor fala que Jesus é para a igreja, o marido deve ser para a esposa.
Então aqui fala que a igreja quer fazer Jesus feliz. A verdadeira igreja, que é formada por discípulos de Jesus Cristo, é apaixonada por Jesus e quer fazer Jesus feliz, custe o que custar. Quer fazer Jesus feliz mesmo que custe a sua própria vida. Então a esposa também quer fazer o marido feliz. Ele ama, a mulher ela ama estar junto, lado a lado com o marido. Não trata o marido como qualquer um. Tem muitas mulheres que preferem estar com as suas amigas, preferem sair com as suas amigas, não poupam elogios para as suas amigas, e não é errado ter amigas. Mas a esposa, ela precisa elogiar o marido, gostar de estar com ele, gostar de ver televisão com ele, gostar de passear com ele, gostar de ler a Bíblia com ele, gostar de ouvi-lo, de olhar nos olhos dele e ouvir o que ele tem para falar. Porque ela quer fazer o seu marido feliz. Ela não trata ele com desprezo. Ela não ignora os gostos dele. Não, se meu marido gosta desse prato de comida, eu vou fazer porque eu quero fazê-lo feliz. Se meu marido gosta que eu ponha essa blusa, ele acha que fica bonita em mim, eu vou fazer porque eu me visto para ele. E assim como a igreja se adorna para Jesus, se enfeita para Jesus, a esposa se adorna, ela se enfeita para o marido. A igreja também, ela se submete a Jesus em amor. A esposa, assim como a esposa também precisa se submeter ao marido em amor, como meu marido já falou, submissão é auxiliar na mesma missão. Não é um mal-estar, não é um fardo para a esposa, porque ela consegue se submeter a um marido que ela aprende a confiar. Porque ela olha para o marido e vê, esse meu marido, ele é a expressão exata do amor, da compaixão de Jesus Cristo. Ele não é tirano, ele não é um ditador, ele não é acusador, ele não me maltrata. Assim como Jesus não faz isso com a igreja. Então, como a igreja aprende a confiar num Jesus compassivo, num Jesus amoroso, num Jesus terno, num Jesus amigo, num Jesus que se esvaziou e deu a sua própria vida pela igreja. A esposa, quando vê essas características no marido, então ela se submete em amor. Não é um fardo, não é um peso. Assim como Jesus tem prazer na cooperação da igreja, o marido tem prazer na cooperação da sua esposa. Ele não fala, você tem que se submeter a mim, porque a Bíblia diz, não, minha querida, você é minha auxiliadora. Eu tenho prazer na sua cooperação. Eu tenho prazer nas suas opiniões. Eu tenho prazer em ouvir o que você pensa disso, porque você é cooperadora. Amém? Com o pastor agora. Então nós vamos dar continuidade também ao papel do marido, que é 1 Coríntios 11, versículo 3. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Diz assim, 1 Coríntios 11. Estou usando hoje no nosso estudo bíblico a versão contemporânea, né? 1 Coríntios 11, versículo 3 diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha a ordem de hierarquia. Que maravilha, né? Na verdade, o marido ele só pode exercer autoridade sobre a sua esposa se ele estiver totalmente sujeito à autoridade de Cristo. Olha a sua responsabilidade. Porque muita gente lê os textos da Bíblia e fala, não, eu sou marido, agora eu tenho autoridade, posso mandar e desmandar. Não. Se você não estiver sujeito à autoridade de Cristo, você jamais terá autoridade para exercer a sua autoridade sobre a sua esposa. Uma coisa depende da outra. A autoridade é sinônimo de responsabilidade.
Mas algumas pessoas estão confundindo autoridade com autoritarismo, né? O que é autoritarismo? Depois a gente vai ver uma definição do dicionário Ruais sobre autoritarismo. Autoridade, você usa autoridade não é para se exaltar ou para massacrar as pessoas. Autoridade é para proteger a pessoa. Olha a diferença. E o texto é muito claro. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem está sujeito a Cristo. Depois, e o homem o cabeça da mulher. Veja como uma coisa é muito simples, uma coisa leva a outra. Se eu estou sujeito à autoridade de Cristo, eu vou poder guiar a minha mulher e a minha família em Cristo, com autoridade, não autoritarismo. Né? E o marido também é o responsável por trazer Cristo e o reino de Deus para o seu lar. Reino de Deus é paz, alegria e justiça. Se o marido só traz guerra, tristeza e injustiça, ele não está buscando a Cristo. O marido no seu lar deve expressar o próprio Senhor Jesus. E para isso deve ter intimidade com ele. Se o marido não tem intimidade com Cristo, como é que os tesouros de Deus virão para essa família? Como é que ele vai exercer a autoridade que Deus deu para ele? Esse é um chamado para todos nós. Vocês não pensem que só porque sou pastor, eu já sou perfeito. Eu estou cheio de imperfeições e minha esposa sabe muito bem disso. Mas eu preciso buscar intimidade com Deus para que eu possa expressar o Senhor Jesus na minha família.